Boa noite. Boa noite. Tapas, gritos e confusão agitam a reunião do Conselho de Ética na Câmara dos Deputados. O novo relator do caso, Eduardo Cunha, diz que não tem medo de ameaças e que o parecer sai na terça-feira. O governador Geraldo Alckmin afirma em Brasília que o PT era o rei do impeachment e que impeachment não é golpe. O Planalto diminui o corte no orçamento. O TSE anuncia que vai manter as urnas eletrônicas nas eleições. Passageiros sofrem nas máquinas do metrô para recarregar o bilhete único. Dilma chega atrasada e vê apenas a entrega da faixa na posse do presidente da Argentina. O novo relator do Conselho de Ética no processo contra o deputado Eduardo Cunha diz que o parecer dele deve ser votado na próxima terça-feira. A sessão de hoje teve briga entre os deputados. Os deputados Zé Geraldo, do PT do Pará, e Wellington Roberto, do PR da Paraíba, bateram boca e tiveram que ser contidos. A discussão aconteceu quando aliados e opositores do presidente Eduardo Cunha discutiam sobre registro de presenças no plenário do Conselho. Bagunçando é você! Quanto Cunha? Bagunçando é você! Fica bagunçando aqui atrás. Você é bagunçando! Você da Câmara. Vai bater aqui! Ele que tocou em mim! O presidente da comissão, José Carlos Araújo, chegou a suspender a sessão depois da confusão entre os parlamentares. Vou suspender por 5 minutos a sessão. Está suspenso. Você que é filho da égua! Você que vem tocar em mim primeiro! Você tá errado! Eu tô falando! Você tocou em mim! Aí ele aí, Você tocou em mim! segura teu PC aí, pô! Segura ele aí! Você tocou em mim! Eu tô falando! Ele vem me meter numa sujeira dessa! Você que toca em mim! Você me respeita! Depois, a sessão seguiu e o novo relator do processo de Eduardo Cunha, o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, afirmou que vai apresentar seu parecer na próxima terça-feira, dia 15. Ele garantiu que vai ser pela continuidade da ação contra Cunha, acusado de ter mentido à CPI da Petrobras, quando negou ter contas no exterior. Nesta fase, se verificam aspectos formais. Quem fez a representação tinha legitimidade para fazer? A tipicidade, ou seja, a conduta alegada, representa quebra de decoro, ofensa ao decoro parlamentar? Há justa causa, o assunto é relevante para ser investigado e há legitimidade passiva? Presentes esses pressupostos, a representação tem que ser admitida e aí então começa efetivamente a investigação. O deputado disse ainda que não teme ameaças. A fala dele se refere às declarações de seu antecessor, Fausto Pinato, de que ele e sua família foram ameaçados. Segundo Marcos Rogério, a ameaça não muda voto de parlamentar e, na visão dele, só tumultua o processo. O deputado federal Cabo da Ciolo, atualmente sem partido, pede o impeachment do vice-presidente Michel Temer. O argumento do deputado do Rio de Janeiro é o mesmo usado contra a presidente Dilma Rousseff. Segundo o parlamentar, Temer também teria praticado crime de responsabilidade ao assinar decretos de abertura de crédito, conhecidos como pedaladas fiscais. No exercício da presidência, entre novembro de 2014 e julho deste ano, Temer assinou 7 decretos que abriram créditos suplementares de 10 bilhões e 800 milhões de reais. Em sua defesa, Temer disse que agiu em nome de Dilma. Ele afirmou que nas interinidades o vice apenas assina documentos com prazos que já estejam vencendo e cumpre as rotinas de governo. Ele também afirmou que o vice não formula política econômica ou fiscal. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a tumultuada sessão da Comissão de Ética. Nesses tempos em que o Congresso Nacional se confunde com uma delegacia de polícia, como poucas vezes os brasileiros têm acompanhado as sessões da Câmara e do Senado, seja pelas TVs legislativas, seja pelo noticiário convencional. E as cenas oferecidas não são agradáveis. Não bastasse o fato de ter as duas casas presididas por pessoas envolvidas em escândalos, o parlamento começou a produzir cenas de pugilato sem se preocupar com as crianças que estão na sala. Hoje, numa sessão do Conselho de Ética da Câmara, por muito pouco, 2 deputados não se engalfinharam. Um defendia Eduardo Cunha, o outro atacava Eduardo Cunha, de repente o tempo fechou,
Os dois se ofenderam, um bateu na mão do outro, se levantaram da cadeira e tiveram que ser contidos pelos colegas para não sair rolando pelo chão, trocando socos. O plenário da Câmara já tinha registrado cenas ainda mais deploráveis no dia da eleição dos membros da comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Deputados quebraram urnas, danificaram computadores, empurraram-se, ofenderam-se. Teve até um deputado que deu uma cabeçada no outro diante das câmeras. Vivemos, de fato, tempos patifes. Às vezes é preciso perguntar o que é um parlamento. Numa definição simples, o parlamento é uma invenção das sociedades para resolver os seus conflitos sem precisar recorrer à violência. No parlamento, a arma é a palavra, não os punhos. Ali as coisas se resolvem ou por consenso ou no voto, não na porrada. Eu não sei quanto a você, mas às vezes fico imaginando que país maravilhoso, magnífico seria o Brasil se de repente baixasse em alguns prédios públicos de Brasília um surto de ridículo. Boa noite. A presidente Dilma Rousseff exonerou o aliado do deputado Eduardo Cunha da vice-presidência da Caixa Econômica Federal. Fábio Ferreira Cleto havia sido indicado para o cargo de vice-presidente de fundos de governo e loterias da Caixa pelo PMDB, o partido do presidente da Câmara. A exoneração ocorre uma semana após Cunha ter autorizado a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. Perguntado sobre o afastamento, Cunha disse que considera a saída do governo melhor para o currículo de Cleto. A Argentina tem um novo presidente. Maurício Macri tomou posse pedindo união nacional e prometendo combater a corrupção e diminuir a pobreza. Maurício Macri prestou juramento perante a Assembleia Legislativa. O empresário de 56 anos, conservador e ex-prefeito de Buenos Aires, ganhou a eleição presidencial no mês passado e tem o desafio de recuperar a economia. Em discurso de 27 minutos, o novo chefe de Estado disse que vai ser implacável no combate à corrupção, sem tolerância. Voy a ser implacable con todos aquellos que de cualquier partido o filiación política. E ressaltou que não há princípio ideológico que possa justificar a corrupção. Macri defendeu a independência do Poder Judiciário, afirmando que durante sua gestão não haverá juízes macristas ou militantes de um partido e convocou todos os partidos políticos ao diálogo. O novo presidente também reiterou as promessas de combater o narcotráfico e diminuir a pobreza. Na Casa Rosada, recebeu a faixa presidencial e o bastão de Federico Pinedo, líder do Senado. A presidente Dilma Rousseff se atrasou para o juramento e participou apenas da cerimônia na Casa Rosada. Cristina Kirchner e seus aliados não foram à cerimônia. Ela teve uma despedida dos simpatizantes na Praça de Maio. Cristina anunciou a ausência depois da determinação da Justiça em antecipar o fim do mandato dela para a meia-noite de ontem. Gracias por tanta felicidade. Gracias por tanta alegria. A Fundação Casa, em São Paulo, tem um programa de acolhimento de jovens infratoras que estão grávidas ou que tiveram filhos durante a internação. Diferentemente do sistema prisional de adultos, os bebês não são separados das mães aos 6 meses de vida. Eles ficam em tempo integral com as adolescentes. E como o objetivo é fortalecer o vínculo entre mães e filhos, o espaço tem uma oficina de musicalização. Canções populares, de ninar, brincadeiras com instrumentos musicais. Esta é uma oficina de musicalização que acontece na unidade da Fundação Casa, que atende adolescentes infratoras que foram apreendidas grávidas e que tiveram os bebês durante a internação. É um programa pioneiro no Brasil que não separa a criança da mãe. Além de aprender a cuidar dos filhos, as adolescentes que muitas vezes cometeram crimes graves precisam criar vínculos. Muitas são abandonadas pelos companheiros e pelas famílias. O objetivo é justamente esse, preparar a jovem para que ela lá fora ela consiga manter esse vínculo e até mesmo fortalecer esse vínculo criado aqui dentro. Em uma das atividades, as mães jogam esse dado e aí pode cair um abraço, um beijo, fazer careta e de brincadeira em brincadeira os vínculos vão se fortalecendo.
Essas oficinas acontecem nesse espaço uma vez por semana, mas os resultados delas têm sido permanentes. No teu olhar eu posso ver a força para lutar e para vencer. A jovem que canta afinado está na Fundação Casa há 1 ano e meio junto com o filho. Ela diz que nunca se sentiu tão próxima do bebê. Ele brincava, mas ele era um pouco distante. E aí, nas oficinas, eu percebi que ele começou a se aproximar mais de mim. As oficinas acontecem no espaço desde agosto e são dadas por pedagogas do projeto Guri, da Secretaria Estadual de Cultura, que atua na Fundação Casa desde 1997 com aulas de música. Cada aula a gente vê um olhar mais carinhoso, a gente vê um carinho, a gente vê um beijinho, algo que tem sido melhorado, aumentado a cada aula. Palma, palma, mão com mão, agora um abraço no coração. A Prefeitura de São Paulo sorteou 5.000 alvarás da nova modalidade de transporte individual chamada de táxi preto. Essa nova categoria com carros de luxo vai atuar apenas por meio de aplicativo. Segundo a Secretaria de Transportes, os taxistas titulares dos alvarás para os carros brancos podem migrar para o táxi preto desde que os carros tenham internet, ar-condicionado e bancos de couro. Esse novo serviço foi criado pela Prefeitura depois de uma série de protestos dos taxistas contra o Uber, que acabou sendo proibido pela Câmara Municipal, mas continua operando na cidade. Usuários de bilhete estão enfrentando problemas na hora de recarregar os cartões nas máquinas disponíveis em estações de metrô. Resta aos usuários recarregarem os bilhetes nas casas lotéricas ou nas bancas de jornais. Mas muitos desses locais também não fazem mais essa operação transação. Na estação Ana Rosa do metrô, a Suelen fez várias tentativas, mas a máquina de recarga do bilhete único não aceitou a nota. Ao lado, mais 2 máquinas, ambas quebradas e da mesma empresa, a Prodata. Já faz uns 3 ou 4 dias que eu tento recarregar e não consigo. Tem que comprar bilhete, não tem para onde fugir. Aí o gasto é maior, demora mais tempo, mas não tem para onde fugir. Na estação Sé, uma das mais cheias de todo o metrô, muitas máquinas parecem de enfeite, não aceitam nem cartão nem dinheiro. Então, nas que funcionam, fica a maior fila. Eu já cheguei a passar o cartão no banco, debitar na conta corrente, não carregar o bilhete. Depois de 2, 3 dias o dinheiro voltou para a conta. A Alessandra não conseguiu nem tentar. As máquinas da rede Ponto Certo da estação Brigadeiro estavam desligadas. Eu cheguei aqui para carregar o bilhete e não tem nem o guichê e as máquinas estão desativadas. Então a gente não consegue nem carregar o bilhete. Um aviso do metrô nas máquinas quebradas informa alguns locais onde o usuário pode fazer a recarga. Muitas vezes, nem indo a outros pontos de venda, o passageiro consegue resolver o problema. A nossa equipe veio até a casa lotérica mais próxima da estação Brigadeiro do metrô. Fica dentro desta galeria, na rua Cincinato Braga. Lá, os funcionários dizem que não podem fazer a recarga desse bilhete único novo. Segundo eles, a máquina específica para recarga não é compatível com este cartão. Chega na hora, você tem a decepção que ficou várias horas na fila e não carrega. Em nota, o metrô informa que vai multar a rede Ponto Certo e que já está em negociação com outras empresas para que elas assumam os pontos abandonados. Já o vice-presidente da rede Ponto Certo diz que de 2011 a 2015 não houve reajuste de tarifas, o que deu prejuízo à companhia, que decidiu não renovar o contrato. Eles estavam vendo este serviço, que nós vemos como uma prestação de serviço ao usuário que acessa o metrô, eles veem isso como uma fonte de receita, tanto que me cobram aluguéis, né? Então, esse modelo nós estávamos mostrando para ele que é equivocado e que se eles não mudassem, ele com o tempo se tornaria inviável até chegar ao que chegou. Quem já está pensando na ceia de Natal precisa preparar o bolso. Só o preço das carnes, que o brasileiro tanto aprecia, teve um aumento de quase 10% em relação ao ano passado. A Associação Brasileira dos Supermercados espera um Natal mais caro esse ano em relação a 2014. A começar pelas carnes que o brasileiro gosta de servir na ceia. O peru, o tender, o chester, o pernil, todos eles tiveram uma alta acima de 9% nos últimos 12 meses. O bacalhau subiu 14%. O quilo, que custava cerca de R$ 40 no ano passado, agora beira os R$ 50.
As frutas secas avançaram 13,2% e o vinho importado 24,3%, impulsionado pela alta do dólar. Agora, para saber o que esse aumento de números quer dizer, a gente veio com a dona Lúcia para acompanhar a lista de compras dela e saber quanto é que ela vai pagar a mais esse ano em relação ao ano passado. Aqui no Mercadão da Lapa, na zona oeste de São Paulo, a dona Lúcia foi primeiro atrás da carne bovina. O que a senhora vai pedir? Contrafilé. Quanto é que está o contrafilé? R$ 25,99. Caro ou barato? Um pouquinho caro, mas eu vou ter que levar. Depois foi a vez da castanha. Quanto é que a senhora pagou? R$30 o quilo. Quanto esperava pagar? Um pouquinho menos, né? O bacalhau também decepcionou. A dona Lúcia gastou R$50 no quilo e previa no máximo 40. No fim, o balanço das compras não foi muito positivo, não. Como é que tá no geral? Tá um pouco mais caro, um pouco mais barato? Eu estou achando salgado, viu? Tá caro. Com os preços altos, tem gente que vem ao Mercadão só para comparar os preços, como a Elizabeth. O preço tá absurdo, muito ruim. E aí, qual que é o jeito? O que dá para fazer? A gente procura o mais barato. Vai pesquisando e procura o mais barato. Pressionada pela notícia de que a agência Moody's colocou a nota do país em observação para rebaixamento, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em queda de 0,04%. O dólar subiu. A moeda norte-americana se valorizou 1,69% e fechou hoje cotada a R$ 3,80. Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado tem se mostrado muito instável por tudo que está acontecendo aqui e por fatores externos. Mas a pressão de hoje está diretamente relacionada a esse provável novo rebaixamento da nota de avaliação do país. A agência internacional Moody's já colocou a nota em observação. Isso quer dizer que pode rebaixar em até 90 dias. O Brasil já foi rebaixado pela Standard & Poor's alguns meses atrás, mas 2 rebaixamentos complicam mais a situação. Além de menor entrada de recursos externos, o país pode ter mais dificuldade para obter crédito e até perder dinheiro já aplicado aqui. Por uma questão de regulação, grandes investidores, como fundos de pensão, não podem deixar o dinheiro em países que não têm grau de investimento, que não são considerados confiáveis. E o Brasil está entrando para este time. O governo não conseguiu cumprir a meta fiscal, tem um rombo histórico nas contas públicas e nenhum plano convincente que vai administrar melhor a situação. A crise política pode dificultar ainda mais a tramitação de matérias que poderiam ajudar a colocar a casa em ordem. E ainda temos uma deterioração muito rápida dos indicadores econômicos, como inflação, nível de atividade setorial, desemprego. A renda média do brasileiro vai ter uma queda real este ano, o que não acontecia há mais de uma década. E o pior é que em 2016 podemos ter uma crise bem parecida, com um custo social ainda maior. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, em evento hoje, lembrando do futebol, falou que time rebaixado sempre pode voltar à divisão que pertence. É fato. Só que um time jogando com rivais mais fracos já pode voltar em apenas um ano. No caso de um país, isso pode levar vários anos. Não basta ser melhor que os times mais fracos. É preciso superar as próprias ineficiências, mostrar que merece mesmo estar entre os melhores. Eu volto na segunda. Até lá. Uma pequena correção. O índice da Bolsa hoje caiu 1,04% e não 0,4%, como nós dissemos antes. A APAI de São Paulo intensificou o projeto de inclusão social no mercado de trabalho de jovens com deficiência intelectual. Mesmo com a lei de cotas, que garante a contratação desses adolescentes, as pessoas com deficiência ainda esbarram no preconceito da sociedade. A oportunidade no mercado de trabalho como aprendiz surgiu depois que Iago, que é deficiente intelectual, fez um curso de capacitação na APAI de São Paulo. A expectativa é que depois de um ano, ele seja efetivado na vaga. Com dinheiro eu compro minhas coisas, né? E ajudo minha mãe também. Pago aluguel também, moro de aluguel. Tudo começa na sala de aula. Hoje, o aprendizado é sobre os equipamentos de proteção individual. O treinamento é realizado aqui desde 2013. Mas este ano houve um aumento de 36% no número de pessoas que conseguiram arrumar um emprego com os cursos da APAI. Só para se ter uma ideia do sucesso do programa, das 500 pessoas qualificadas, 405 foram incluídas no mercado de trabalho. E o mais interessante, 96% delas permanecem no trabalho. O segmento que mais empregou foi o varejo.
Com o emprego apoiado, você inclui a pessoa para depois qualificar. A ideia é amarrar todas as pontas para que a pessoa possa não só ingressar no mercado, que é um primeiro passo, mas depois permanecer. Segundo o Ministério do Trabalho, em 2014, cerca de 382 mil deficientes trabalhavam no país, um aumento de 6,57% se comparado com o ano anterior. Mas as pessoas com deficiência intelectual são as que encontram maior dificuldade para arrumar um emprego. No país, uma lei estabelece que empresas com 100 ou mais funcionários devem destinar de 2% a 5% das vagas a pessoas com necessidades especiais. Cauê está de olho em uma dessas oportunidades. Está no curso da PAI São Paulo e já se considera um vencedor. Eu estou aprendendo muitas coisas que eu nunca tinha aprendido. Eu quero uma pessoa melhor, né? Ter mais condição na vida, crescer. Quero isso. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, homologou um acordo firmado entre os governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin, e do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e de Minas Gerais, Fernando Pimentel, para que a gestão das águas do Rio Paraíba do Sul seja compartilhada entre os 3 estados, o governo federal e a Agência Nacional de Água. A partir de agora, o rio vai ser usado prioritariamente para abastecimento e consumo da população, e não mais para gerar energia elétrica. O acordo é o primeiro do tipo que prevê o compartilhamento de gestão de águas no Brasil e deve beneficiar o abastecimento do sistema Cantareira. Mesmo com o céu encoberto e com chuva rápida durante vários momentos do dia, na Grande São Paulo o ar não refrescou. E o paulistano teve a sensação de abafamento, aquele calor, né? Pois é, e vai continuar assim o tempo até o começo da semana que vem. Vamos ver em detalhes agora a previsão de Luciana Magalhães. Amanhã, uma massa de ar seco ganha força. Ela deixa o tempo aberto, firme, com bastante sol e calor também. No sul do Tocantins, na maior parte do Nordeste, no norte de Minas Gerais e também do Espírito Santo. Mas nas demais áreas brasileiras, a chuva ainda persiste, principalmente com temporais à tarde, sendo que no sul do Mato Grosso do Sul e também no Paraná, a chuva não dá trégua graças à passagem de uma frente fria. Mas essa frente não trouxe ar polar, portanto, o ar continua abafado e as máximas ficam em 32 graus em Porto Alegre, 29 em Belo Horizonte e 39 graus em Teresina. Nuvens se espalham por todo o estado de São Paulo e a sexta-feira será nublada com alguns períodos de melhora e pancadas de chuva isoladas. Mas no sul paulista o tempo fica mais fechado e chove ao longo do dia de forma moderada. No centro-oeste a temperatura cai em relação aos últimos dias e a máxima não deve passar dos 29 graus em Araçatuba e dos 30 em Votuporanga. Já no centro-norte, máxima de 27 graus em Barretos e de 30 em Ribeirão Preto. E na faixa leste, máxima de 28 graus em Campinas e também em Caraguatatuba. Amanhã na capital o tempo não muda com o céu carregado desde cedo, máxima de 27 graus. E o fim de semana terá mais sol pela manhã, mas à tarde podem ocorrer pancadas isoladas de chuva, máximas de 29 e 30 graus. Em jantar natalino, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, do PMDB, sentiu-se ultrajada por uma frase de José Serra e jogou uma taça de vinho no senador do PSDB. Em plena crise política em Brasília, estavam confraternizando no jantar o vice-presidente da República, Michel Temer, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e outros políticos. O encontro foi na casa do líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira. Segundo Cátia Abreu, durante o jantar, o senador José Serra perguntou se era verdade que ela era muito namoradeira. A cena terminou com uma taça de vinho atirada pela ministra no senador tucano. No Twitter, Cátia Abreu disse que reagiu à altura de uma mulher que preza a sua honra. E escreveu ainda que todas as mulheres conhecem bem o eufemismo da expressão namoradeira. Cátia Abreu escreveu ainda que Serra foi infeliz, desrespeitoso, arrogante e machista. Ao jornal Folha de São Paulo, o senador alegou ter feito uma brincadeira com intenção de elogio.
O tucano disse que se desculpou e que sempre teve respeito pela ministra. Em 2010, Cátia Abreu, então filiada ao DEM, apoiou o senador Serra na eleição presidencial. Hoje, no PMDB, ela é uma das ministras mais próximas da presidente Dilma Rousseff. Eu vou tentar ser elegante. O brinde que a senadora Cátia Abreu ergueu em homenagem ao colega José Serra é o maior símbolo da geleia geral brasileira que alguns jornais do Brasil não anunciam. O país parece estar num baile de máscaras. Ninguém é o que finge ser. Dilma e Temer são amigos íntimos. Renan é super fiel ao Planalto. Cunha não é corrupto, não tem conta na Suíça e não manobra desesperadamente para não ser preso. André Esteves é um gênio do mercado. Mercado, aliás, que gostou do impeachment, segundo Fernando Henrique Cardoso. Delcídio só roubou no governo do PT. A Alstom só corrompeu o governo federal. O de São Paulo, não. Os estádios da Copa vão ficar superlotados depois do Mundial. O governador Alckmin é premiado pela sua excelente gestão hídrica. E ainda dizem que o surrealismo foi um movimento artístico do começo do século passado. O governador federal revê o corte de despesas e o Tribunal Superior Eleitoral afirma que, com isso, as eleições de 2016 contarão com as urnas eletrônicas. Em nota, o TSE afirma que a União revisou o corte de 428 milhões de reais que faria no orçamento da Justiça Federal. No final de outubro, uma portaria assinada pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, dizia que o corte de verbas determinado pelo Executivo inviabilizaria o voto eletrônico e que o país poderia ter eleições para prefeitos e vereadores em voto de papel. A revisão vai permitir a contratação das urnas eletrônicas ainda neste mês, o que vai custar cerca de 200 milhões de reais. Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que o PT era o rei do impeachment. A declaração de Alckmin foi dada em Brasília, onde inaugurou o escritório de representação do governo paulista. No local estavam parlamentares tanto da base governista quanto da oposição. Alckmin voltou a dizer que discutir processo de impeachment não é golpe. O impeachment é previsto na Constituição brasileira e a Constituição brasileira não é golpista. O governador afirmou ainda que o PT era o rei do impeachment e entrou com processos contra os ex-presidentes Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Ainda em Brasília, o governador se reuniu com o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o encontro foi a portas fechadas. O tema deles teria sido o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para agora à noite está prevista uma reunião entre Alckmin, Aécio e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os efeitos políticos da paralisação do processo de impeachment e da proximidade do recesso parlamentar. Para falar sobre as consequências da guerra do impeachment, entrevista o sociólogo Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, obrigada por estar conosco. Boa noite. Bom, eu vi uma vez uma declaração sua em que o senhor destacou duas frentes em que se sustentam perspectiva de golpe. Uma delas no TSE. Essa que existe, onde existe aquele julgamento e a possibilidade de cassação de mandato de Dilma e Temer. E a outra na Câmara, onde já foi acolhido o pedido de impeachment. Quem é o artífice dessa trama? Eu acho que existem dois artífices principais. Um é o Eduardo Cunha e o outro é o PSDB. O PSDB porque ele deixou uma espada de Damocles sobre o pescoço de Dilma. Se o PSDB não tivesse apostado no impeachment, essa crise já teria acabado e a Dilma teria adquirido condições de governabilidade. Na medida em que ele mantém a perspectiva do impeachment, quer dizer, cria-se um horizonte de instabilidade e de imprevisibilidade política. É verdade, como disse o Alckmin, que a Constituição não é golpista, mas as pessoas são golpistas. Veja o seguinte, quer dizer, se não há um fundamento jurídico, eu entendo que é golpe, quer dizer, porque se há uma lei, eu aplico a lei contra um inocente, eu estou praticando uma injustiça. Então, não é pelo simples fato do impeachment estar na Constituição que ele pode ser aplicado de qualquer forma. E, quer dizer, ainda mais motivado como ele foi motivado por Eduardo Cunha
num ato de vingança consumada. Mas ele foi motivado por Eduardo Cunha? O impeachment é assinado por juristas. É verdade. É uma peça jurídica. Vai ser decidido pela justiça em última instância. É um julgamento político lá entre os parlamentares. Porém, a presidente já avisou que se acontecer de ser aprovado, ela vai recorrer ao Supremo. A indagação a respeito do impeachment, dessa questão de ser golpe, não ser golpe e relacionar com Eduardo Cunha é: quem que poderia receber no lugar de Eduardo Cunha essa peça, a não ser ele próprio, presidente da Câmara? Não obstante, ele tenha todos os traços de personalidade e elementos complicadores por delitos gravíssimos cometidos. Veja o seguinte, quer dizer, tem dois fatos que se interligam. O primeiro fato é que o elemento detonador do impeachment, ele se deu por um ato de chantagem política consumada. Quer dizer, o PT decidiu não apoiar o Eduardo Cunha na Comissão de Ética e ele desencadeou o processo. O segundo elemento é essa representação estimulada pelo PSDB. Por isso que eu digo que o impeachment tem dois pais, o Eduardo Cunha e o PSDB. Quer dizer, por exemplo, o Alckmin chamou o PT do pai pai de muitos impeachments. Em 1999, quando uma ala esquerda do PT defendia o Fora FHC, um encontro nacional do PT barrou essa palavra de ordem. Então, nem o PT, na sua irresponsabilidade como partido de oposição, foi tão longe quanto está indo o PSDB. Bom, o senhor usou a palavra chantagem agora há pouco. Pode-se responsabilizar o PT, o governo Dilma, por terem se aproximado tanto de Eduardo Cunha, por terem entrado no jogo de chantagem de Eduardo Cunha? Depois, quando resolveu o PT se afastar, aí o processo foi desencadeado. A origem foi nessa aproximação do PT e do governo Dilma com Eduardo Cunha? O PT e o governo cometeram todo tipo de erro político. Em primeiro lugar, não conseguiram viabilizar um candidato que impedisse a chegada do Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Em segundo lugar, quando se ofereceu a oportunidade e um certo afastamento do Eduardo Cunha da oposição, o PT e o governo entraram no jogo da chantagem, aceitaram o jogo da chantagem e agora estão pagando muito caro por esse tipo de aceitação desse jogo. Então, veja o seguinte, o que nós vivemos hoje em Brasília? Nós vivemos, pelas cenas que estamos assistindo, um desmoronamento do sistema político enquanto todo. Quer dizer, ninguém se entende, há uma luta de punhais e de traições pelo poder. E o que está faltando no horizonte? Está faltando uma perspectiva para o país. O país está assistindo atônito esse tipo de jogo sem propósitos, que é um jogo do poder pelo poder. Agora, essa guerra contra o impeachment pode oferecer ao PT a união da militância, que anda meio dispersa. Tem muitos que ficaram desencantados com todas aquelas denúncias de líderes envolvidos em corrupção, as prisões, etc. Tudo o que aconteceu. E agora o PT está nessa mobilização grande na defesa da democracia e do Estado de Direito, nessa guerra do impeachment. Essa pode ser a hora boa para o PT unir o partido e na própria sociedade aparecer como partido que retoma a bandeira da ética e da justiça social? Com certeza, eu acho que a oposição está dando de mão beijada um espaço e uma bandeira para o PT se redimir diante da opinião pública, porque quando você levanta a bandeira da luta democrática, eu acho que é disso que se trata, você está oferecendo uma possibilidade do PT se recompor com a sociedade. Agora, veja o seguinte, eu entendo que essa luta pelos procedimentos democráticos, pelo processo democrático, ela não é só do PT e do governo. Por exemplo, movimentos sociais, a exemplo do MTST, que não apoia o governo, está abraçando essa bandeira. Então, eu acho que vai se formar uma frente ampla, que não é uma frente de defesa do governo Dilma, mas que é de defesa da democracia. Entendo que esse movimento amplo de defesa da democracia e contra o golpe é o que pode canalizar um grande movimento de massa. Agora, do lado da presidente Dilma, ela resiste bravamente.
a essa guerra, né, que está estabelecida pelo acolhimento do pedido de impeachment. Esse pedido de impeachment pode ser um tiro no pé do PSDB e a presidente Dilma, que está sendo apresentada pelos seus aliados e aqueles que entendem que o impeachment é golpe, a colocam como vítima de um algoz, que é essa oposição que quer o impeachment. Dilma pode sair maior dessa crise do que ela entrou? É o que vários analistas internacionais têm colocado, inclusive a revista The Economist tem colocado essa análise. Agora veja o seguinte, para que aconteça isso, o governo tem que parar de cometer erros, porque o governo vem cometendo erros sistematicamente, quer dizer, então, quando se levanta a defesa, em primeiro lugar, uma comparação, Dilma não tem conta na Suíça, o Eduardo Cunha tem conta na Suíça. 1/3 da comissão que foi escolhida para analisar o processo de impeachment, 1/3 dos deputados, é investigado pela Justiça. Que moral tem uma comissão dessas para propor impeachment diante de um descalabro moral como é essa comissão? Mas então, é o Congresso que temos, é o Congresso eleito pelo povo, tem esse perfil e essa moral. O que o senhor destaca, não todos, mas pelo que nós estamos vendo ali, um número muito significativo. Não obstante, observarmos esses traços, né, de personalidade, do caráter dessas pessoas que estão lá, isso tira a legitimidade do pedido do impeachment, pelo que eles mostram que são, e por esses processos, por essas denúncias, não. É o sistema que temos. Tudo bem, é o sistema que temos. O que tira a legitimidade do processo de impeachment? Em primeiro lugar, é a falta de um elemento concreto e objetivo. Quer dizer, esse impeachment é completamente diferente do impeachment que foi feito contra o Collor, quando havia dados objetivos de dolo. Nesse caso, não há. E veja o seguinte, quer dizer... Quer dizer, não há uma concordância geral sobre isso, né? Tanto que há o pedido. Há o pedido, mas os juristas, boa parte dos juristas entendem que não há. E veja o seguinte, quer dizer, o próprio Temer praticou atos que são os mesmos que são imputados para fundamentar o pedido de impeachment. Tanto é que hoje um deputado entrou com um pedido de impeachment contra o Temer. Então eu acho assim que estamos na marcha da insensatez. E essa crise, ao invés de estancar e o país buscar uma solução para os seus problemas econômicos, ela vai se agravar, nós vamos aprofundar a crise econômica e vamos aprofundar a crise social. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite. Estela. Tiaras, faixas, turbantes, incontestáveis acessórios para os cabelos têm colorido a cabeça das mulheres nos últimos tempos. Essa moda ganhou força, invadiu as lojas e as ruas de São Paulo e virou alternativa de negócio para muita gente. Há grandes chances dessa moda fazer a sua cabeça. Eu acho legal, eu acho que fica diferente e dá um tchan. Mulher gosta de um tchan. Dá uma melhorada no estilo, sabe, do outro. Dá um estilo legal para as mulheres, uma vibe diferente, né, do comum. Um jeito de mudar a mulher brasileira. Não é só porque é colorido, não é só porque é artesanal e nem é só porque a Mariana é simpática. É porque a cada lenço, a cada turbante, vem um tutorial ao vivo sobre 1000 maneiras de usar um desses. Tá enjoada do rosto? Põe o turbante, muda tudo. Parece que aqui, momento, outra pessoa. Adorei. Antes nós pensávamos, mas só quem tem cabelo crespo, mas só quem tem cabelo cacheado, só negras que podem usar, mas não. A minha surpresa foi que todos os tipos de mulheres, todos os tipos de pessoa têm procurado, não precisa ter cabelo, precisa ter cabeça. Aqui na Banca da Mariana, na Avenida Paulista com a Pamplona, os turbantes são campeões de venda. Este com lycra sai por R$30. A criatividade para os cabelos virou negócio para ela há um mês. Desempregada e louca por turbantes e tiaras, se especializou. Agora confecciona, vende, ensina e ainda faz amizade com as seguidoras da sua arte. É só você arrumar um estilo e com a roupa que você usar vai combinar.
Andando aqui pela Avenida Paulista, a gente percebe que essa é praticamente uma tendência de mercado. A pessoa, por exemplo, aqui, chega, leva um produto, mas de brinde, ganha também uma aula. A gente quer ver a mulherada se sentindo mais bonita sempre, e é para ser fácil. Aqui são artigos produzidos por 6 amigas. O sucesso da banca é o coque, porque não é qualquer uma que consegue fazer um coque bonito desses com pouco cabelo. Mas esse problema está resolvido em menos de 1 minuto. Fácil, vai. Será que eu faço em casa? Mas não pense que é só vender e explicar, não tem mais. Essas meninas aqui estudam, pesquisam sobre moda, vão atrás do que as mulheres estão usando pelo mundo e descobrem estilos que já estão em alta lá fora. É o estilo boho, que é o hip chic, né? O pessoal tá usando bastante por conta dos festivais, começou a usar na testa. É uma tendência que tá forte agora no Brasil. O melhor é que elas ensinam, né? Porque aí coloca já na prática, já sai daqui renovada. Ótimo. Vamos adotar. E agora as notícias do esporte, com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Jadson recebe a proposta milionária do futebol chinês. E o Corinthians pode perder um dos seus principais jogadores. Quem é Celso Cardoso? Ele esteve entre os grandes destaques do Campeonato Brasileiro deste ano e a proposta é realmente tentadora, pelo menos do ponto de vista financeiro. O meia Jadson recebeu uma proposta milionária do futebol chinês, mais especificamente do Taijin Songjiang, da segunda divisão chinesa, que se propõe a pagar aproximadamente R$1.200.000 por mês para o atleta de 32 anos. O Tianjin é comandado pelo brasileiro Vanderlei Luxemburgo. O contrato de Jadson com o Corinthians vai até agosto de 2016 e o clube detém 40% dos direitos federativos do atleta. Se o Corinthians perder esse jogador, Celso, com quem pode fazer o papel dele no time? Não, é difícil você achar um jogador que o substitua à altura. No elenco do Corinthians tem o Rodriguinho, tem o próprio Danilo, mas o Jadson está encaixado nesse time, fazendo uma bela dupla com o Renato Augusto, também compondo o meio-campo com o Elias. E convenhamos, pode ser muito dinheiro, R$1.200.000 por mês. Mas o Corinthians não é tão mal para deixar o Corinthians, que vai disputar uma Libertadores América, está aí perto de uma seleção brasileira, para jogar na segunda divisão do futebol chinês. Não sei se vale a pena. Porque, vê, o dinheiro da conta bancária não vai gostar até vale, muito, né? Mas não sei se profissionalmente é a melhor opção. O Corinthians receberia aí desse valor que propõe para o Jadson cerca de 8 milhões de reais. Muito pouco. E o colombiano, campeão da edição deste ano da Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, o Santa Fé da Colômbia conquistou o título do torneio ao bater os argentinos do Huracán nos pênaltis, depois de 2 empates sem gols nos jogos decisivos. E, além do título, o time colombiano garantiu uma vaga na Libertadores no ano que vem. A final da Copa Sul-Americana entre o Independiente Santa Fé e o Huracán foi decidida nos pênaltis. Bogado e Nervo perderam os 2 primeiros tiros da equipe argentina, enquanto os donos da casa converteram todos, inclusive esse de Seijas, de cavadinha. Toranzo cobrou a última penalidade direto no travessão e sacramentou o título do Santa Fé e o placar de 3-1, para delírio dos torcedores no estádio El Campín. Com essa conquista, os comandados de Gerardo Peluso garantiram vaga na Libertadores do ano que vem, além de conquistar o primeiro caneco internacional da história do clube. Jogadores corintianos campeões brasileiros marcaram presença na gravação da 12ª edição do Troféu Mesa Redonda. Entre eles, destacamos o goleiro Cássio e o técnico Tite. Os dois fizeram um balanço da temporada e já projetaram 2016. Um ano espetacular para você, para o Corinthians, enfim, para todo mundo que participou dessa conquista, não, Cássio? É bom, estou muito feliz, né, por ter conseguido ganhar um título muito importante, merecido. Acho que a gente foi muito bem e é legal ter bastante jogadores também sendo premiados, mas lógico que
O mais importante sempre é o coletivo, é ganhar o campeonato, mas acho que isso é uma recompensa. Você também vê a marcação, a defesa do Corinthians, um dos pontos fortes nesse campeonato 2015? Se tivesse que resumir uma campanha e mostrar assim, ó, onde um senso criativo, onde um senso defensivo e um senso de ataque funcionou o sistema defensivo e funcionou uma participação também da defesa para uma criação, para os homens de frente. É só por hoje. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. Com você, Gamberini. Você vai ver a seguir as homenagens às vítimas dos atentados de 13 de novembro em Paris. Madonna fez um show surpresa perto de um dos locais dos ataques. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. A Chevrolet guardou suas ofertas mais especiais para o último feirão de 2015. Feirão de fábrica Chevrolet especial de fim de ano. A sua última chance de comprar direto do pátio com o menor preço e o melhor. Agora com taxa zero em 48 vezes para toda a linha Onix, Prisma e Spin. Onix 2016 por apenas R$ 35.990. E tem muito mais no feirão de fábrica Chevrolet especial de fim de ano. Mas é só nesse sábado e domingo na fábrica da GM. Tradição é tudo aquilo que é tão bom, mas tão bom, que mesmo acontecendo igualzinho todo ano, tem sempre o poder de uma surpresa. E aqui em casa eu vou continuar a minha tradição com o Fiesta Seara, uma tradição com o poder de uma surpresa. Fiesta Seara, experimente, a qualidade vai te surpreender. A fábrica onde João Paulo trabalha fechou um novo contrato de exportação. Bom também para os empregados de uma empresa que produz poltronas para os ônibus. E para a Poliana, que costura capas para essas poltronas. Quando uma empresa exporta, outras ganham. Quando muitas exportam, o Brasil inteiro ganha. Com o Plano Nacional de Exportação e o apoio do BNDES, as empresas brasileiras podem vender e exportar cada vez mais. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Olá, eu sou o Ricardo Oliveira, atacante do Santos, e estarei domingo no troféu Mesa Redonda, às 9h30 da noite. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. De olho na São Silvestre, grupos de corredores se preparam para a prova de rua mais tradicional do Brasil. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Vamos lá. Tem que ter muita disposição e fôlego para acordar sábado pela manhã e correr. Este grupo de atletas amadores se prepara semanalmente em busca de uma vida saudável, sem o estresse do dia a dia. Eu comecei a correr na esteira da academia e vi que eu gostava daquilo. Eu falei, putz, então agora chegou a minha hora de ir pra rua, né? E a corrida passou a ser meu cano de escape. E não tem como não pensar em corrida e não lembrar da mais tradicional prova do atletismo brasileiro, a Corrida Internacional de São Silvestre. Com o mesmo percurso do ano passado, a Corrida Internacional de São Silvestre completa neste ano de 2015 91 edições. E acontece na tradicional data, 31 de dezembro.
Você falou corrida, ela está relacionada com São Silvestre. É impossível você não relacionar. Há também quem sempre quis correr a prova, agora tomou coragem e vai disputar os 15 quilômetros. Eu sempre vi pela televisão, que normalmente eu estou viajando, então é a primeira vez. Eu estou com uma expectativa bem grande para ser bem legal. Não importa se é a primeira vez ou se é um atleta profissional, o que interessa é poder curtir a festa com muita alegria e descontração. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. A conferência sobre o clima vai chegando ao fim e ainda há muitas questões abertas. A meta é anunciar o Acordo de Paris amanhã. O compromisso de cada país sobre suas metas de emissões de gases e financiamento da luta contra o aquecimento climático são os principais pontos de polêmica. A presidência da COP21, dirigida pelo francês Laurent Fabius, quer que tudo esteja pronto até hoje à noite, para que o anúncio oficial aconteça amanhã. Mas os participantes da conferência não acreditam que isso será possível. A delegação brasileira, chefiada pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, foi nomeada para facilitar o diálogo em torno do termo diferenciação, que significa as responsabilidades de países mais ricos, emergentes e pobres no esforço para conter as mudanças climáticas. A delegação brasileira ainda não falou oficialmente com a imprensa sobre estas negociações. Empresas e organizações governamentais levaram a Paris exemplos de soluções práticas e concretas para um planeta mais sustentável. Os professores da Faculdade Casper Libero, que participam da COP21, foram conhecer essas novidades. Longe das delegações, dos chefes de Estado, das intenções que devem ser assinadas em documentos, aqui a história é outra. No Grand Palais, a exposição COP Solutions quer mostrar e principalmente vender ao mundo a tecnologia que já existe para quem estiver interessado em soluções práticas e já concretas, prontas para funcionar. O carro elétrico, por exemplo, ele já existe, mas aqui entram os modelos de luxo e mais. A bomba para carregar a bateria é literalmente ligar a tomada e sair andando. Mas e a energia? Limpa, claro, como a do bioetanol. Mas aqui na França ele não vem da cana-de-açúcar, vem prioritariamente da beterraba. Tem também o protótipo chinês do condomínio verde, totalmente sustentável. Sim, ele é possível, basta ter investimento e sonhar com um modo de vida como esse estampado na tela. Artistas também tentam sensibilizar os visitantes. Alexis Tricot construiu uma imensa oca, recheada de saquinhos contendo plantas de todas as partes do planeta. Vai comprar uma casa, alugar um terreno, quer saber se as condições do solo estão adequadas, se ele não está contaminado, quer saber se a temperatura do local é agradável e as condições meteorológicas são favoráveis? Não precisa contratar uma equipe de técnicos ou engenheiros, basta ter um robô, como esse daqui. A máquina contém sensores especiais que captam e transmitem todas essas informações ao vivo. Tem também ideias simples como utilizar a água e o sol para gerar iluminação nas regiões mais pobres do mundo. Uma espécie de aquecedor solar popular. A princípio, a ideia foi utilizar a água que ficava no teto das casas e isso, com a luz solar, gerava um efeito que se chama refração. Isso pode iluminar uma casa de uns 20 metros quadrados. Claro que isso funciona durante o dia, mas à noite não. Então, a solução foi adotar os painéis solares. Nesta outra parte da exposição, o alerta para o consumo consciente. A preservação do planeta começa na escolha que fazemos diante das prateleiras do supermercado. O visitante também leva um susto quando visualiza a quantidade de água utilizada para a fabricação dos produtos do dia a dia. São litros, baldes de água para que o arroz, o leite e até um simples cafezinho possam chegar à nossa mesa. Pelos cálculos mostrados aqui, se quiser economizar água, coma ovo. E com um gesto simbólico, este outro robô escolhe aleatoriamente uma bolinha entre as que simbolizam atos conscientes. Elas são dadas de presente para os visitantes. Pequenos gestos para um homem que podem representar, segundo os expositores, um grande passo para a humanidade. Madonna faz show surpresa em Paris em homenagem às vítimas dos atentados de 13 de novembro. Ataques planejados pelo Estado Islâmico deixaram 130 mortos.
Pouco depois de uma apresentação já programada no estádio da cidade, Madonna surpreendeu o público ao aparecer na Praça da República, onde ainda permanecem várias mensagens e flores deixadas em lembrança das vítimas. Ao lado do filho David e de seu guitarrista, Madonna interpretou alguns de seus sucessos e, acompanhada do público, encerrou a apresentação com a canção Imagine, de John Lennon. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite para você. Voltamos amanhã, às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, o Todo Seu te atualiza sobre o cenário político atual.